Vamos agora para a próxima operação com vetores, que é a adição de vetores. Vamos imaginar que eu tenho um vetor U e um vetor V, e me é pedido a soma de U com V. Para tal, eu vou ter que pegar uns representantes. Eu vou partir de um ponto A e somar o vetor U e vou chegar até o ponto B. Este aqui é o vetor U. Agora, partindo da extremidade do vetor U, o ponto B, eu vou somar o vetor V e o ponto resultante vai ser o C. Esse aqui é o vetor V. A soma de U com V é partir da extremidade do primeiro e chegar até a extremidade do último, da origem até a extremidade. Então, este vetor aqui é o que corresponde à soma de U com V. Aqui eu coloquei algebricamente embaixo U mais V. O U tem um representante AB, o V tem um representante BC. Como é que fica a soma? As extremidades são iguais, então eu tiro as extremidades e fica as pontas. A soma de U com V é o vetor AC. A adição ela vai obedecer a umas propriedades básicas. Temos a propriedade comutativa e associativa. Tanto faz somar U com V, V com U. Eu posso somar primeiro esses dois, posso somar primeiro esses dois. Tenho também a existência do elemento neutro da adição, ou seja, existe um único vetor, tal que qualquer vetor somado com ele dá ele mesmo. E tem também a existência e unicidade do oposto aditivo. Ou seja, para qualquer vetor U, existe um vetor menos U, tal que a soma deles vai dar o elemento neutro da adição. A existência desse cara aqui, menos U, ele vai nos ajudar também a definir a subtração de vetores. Como é que vai ser isso? Se eu tenho V menos U, eu vou escrever isso aqui como V mais o vetor menos U, ou seja, aquele vetor que troca o sentido do U. Então eu vou somar o vetor V com aquele oposto do U. Vamos agora para a próxima operação de vetores, que é a multiplicação de um vetor por um número escalar. Então aqui eu peguei um vetor U e peguei aqui um escalar lambda, cujo valor é 3. E como é que vai ser a multiplicação do U com o lambda? Eu vou esticar. A multiplicação por escalar está associada a esticar ou contrair o vetor. No caso 3, eu vou pegar 3 vezes o vetor. Então eu vou ter um vetor esticado 3 vezes. Então vamos definir aqui de uma maneira um pouquinho mais formal como é que é a multiplicação. Lambda vezes B vai ser o vetor nulo quando o lambda for o zero. Quando o lambda não for zero, o lambda vezes V vai ter a mesma direção do V. Ele pode ter o sentido oposto ou o mesmo sentido do V se o lambda for negativo ou positivo. E o comprimento dele vai estar relacionado a esse negócio que eu falei antes de esticar ou contrair o vetor. Então, o comprimento vai ser igual ao módulo do lambda vezes o comprimento do vetor V. Vamos agora falar das propriedades da multiplicação de um escalar por um vetor. Eu coloquei essas 4 propriedades aqui para vocês, que é a distributiva em relação a 2 vetores em um escalar, tem também a distributiva em relação a 2 escalares em um vetor. Temos a associativa, que nós podemos primeiro multiplicar o vetor U pelo escalar beta e depois pelo escalar alfa, ou nós podemos multiplicar o vetor U pelo produto dos escalares alfa e beta. E essa última propriedade aqui, ela está dizendo para nós que existe uma unidade multiplicativa, tal que um vetor qualquer multiplicado por essa unidade vai dar ele mesmo. Aqui eu vou definir também a divisão do vetor por um escalar, que não é nada mais que multiplicar o vetor pelo recíproco do escalar.
E dado isso, nós vamos definir o versor. O versor é um vetor que é unitário. Veja só, aqui eu tenho o vetor V e eu vou dividir pelo comprimento dele. Logo, eu vou ter um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido de V, só que ele possui módulo 1. O comprimento dele é unitário.